A paz do Senhor, louvado seja o nome santo do Senhor. Aqui, missionária Sandra, estamos mais uma vez com Minutos de Fé, trazendo uma palavra de fé e edificação para a tua vida. Amém? Deus abençoe teu dia, Deus abençoe teu lar, Deus abençoe a tua casa em nome do Senhor Jesus. Que nesse dia Deus venha trazer o renovo, Deus venha trazer a renovação da tua fé, a renovação da palavra do Senhor dentro de ti, que haja cura, que haja libertação na tua vida através da tua fé em Cristo Jesus. Amém? Hoje, amados, nosso devocional, a nossa palavra de hoje, ela se encontra no livro de Romanos, capítulo 1. Eu quero compartilhar essa palavra contigo, uma palavra de reflexão para a nossa vida, aonde nós podemos aqui refletir, examinar as Escrituras e aprender com ela, deixar que o Espírito Santo venha nos trazer revelação em nome do Senhor Jesus. Olha só, livro de Romanos, capítulo 1, verso 16 e verso 17, ele vai nos dizer assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Olha só, livro de Hebreus também vai nos falar isso, né? Livro de Hebreus, capítulo 10, verso 38, está falando que o justo viverá da fé. E realmente, aquele que foi justificado por Cristo viverá da fé. Mas aqui também está nos falando como ser justificado por Cristo. Porque a palavra do Senhor está falando que o Evangelho, nele contém o poder de Deus para a salvação. Então, amados, nós sabemos que somos justificados por Cristo quando aceitamos a Cristo. Encontramos em Cristo a salvação, porque Ele é o nosso Salvador. Mas para isso nós precisamos conhecer do Evangelho. Aqui Paulo está falando: eu não me envergonho do Evangelho. Você também não deve se envergonhar do Evangelho, mas deve se manter fixos os teus olhos no Evangelho, meditando na palavra, meditando nas Escrituras, tendo um devocional, tendo a prática da palavra, conhecer a palavra. Hoje, as pessoas, elas estão perecendo. E a palavra do Senhor está nos dizendo que o povo dele perece por falta de conhecimento. Não é falta de fé, é falta de conhecimento. Então, amados, não é só ter a fé, é você ter o conhecimento do Evangelho, conhecimento da palavra. E como que você vai alimentar uma fé verdadeira em Cristo? Conhecendo a palavra. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então a palavra aqui está falando: não se envergonhe do Evangelho. Porque também, em outro livro, vai nos dizer que nós devemos ser obreiros aprovados e não ter do que se envergonhar. Quando alguém nos pergunta sobre o Evangelho, quando alguém fala sobre a palavra, como que você vai confrontar uma pessoa que está pregando errado, que está ministrando errado para você? Como que você vai crer ou desacreditar naquela palavra se você não conhece a própria palavra? Se você mesmo não medita na Bíblia, como que você diz que está errado? Como que você diz que não concorda? Se você nem tem o hábito de estudar a palavra, de conhecer o Evangelho de Cristo? Nós somos evangélicos. Muitas vezes a pessoa diz: ser evangélico é uma religião. Olha, para mim, na minha teoria, tá? Na minha crença, vamos dizer assim, ser evangélico não é acreditar em uma religião,
Mas ser evangélico é viver o evangelho de Cristo. Então eu digo que eu sou uma cristã porque creio em Cristo. Eu sou crente porque eu creio no Senhor, tá? E eu também sou evangélica porque vivo o evangelho. E eu sou justa porque sou justificada por Cristo. Amém? Então, há uma explicação baseada na palavra do Senhor. E é o que você precisa ter este conhecimento do que é o quê. Saber o que é o quê. Nós não podemos se envergonhar de crer no Evangelho. Se envergonhar do que o Evangelho diz. É o Evangelho que diz. É o Evangelho da palavra do Senhor, tá? É Ele que está dizendo, é a própria palavra que está nos dizendo aquilo. Então você não precisa ter do que se envergonhar. Você tem que pregar aquilo que o Senhor está mostrando aqui dentro da palavra. E se a palavra do Senhor está nos dizendo que não temos que ter vergonha do Evangelho, então vamos pregar o Evangelho, o verdadeiro Evangelho. Porque ele está falando que é esse que contém o poder de Deus para a salvação. É você crer no Evangelho para ser salvo. Você precisa crer no verdadeiro Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é a palavra viva. E a palavra é o verbo. E o verbo, ele é vida. Jesus é o verbo da vida. Jesus é o Evangelho. Jesus é a palavra viva. Então, quando você tem vergonha do Evangelho, você tem vergonha do Senhor Jesus. Quando você nega o Evangelho, você nega a Cristo. Então, não negue o Evangelho, não negue a palavra. Creia na palavra. Não estou falando de religião, tá? Não é religião. É você crer no Evangelho de Cristo, tá? Não foi uma religião que formou esse nome. Jesus diz que nós precisamos crer nos evangelhos. Então, vamos crer no Evangelho. Vamos crer na própria palavra do Senhor. Aqui há o poder de Deus para salvar aquele que crê nesse Evangelho. E aqui ele está falando que é nesse Evangelho também que vamos descobrir a justiça de Deus, de fé em fé. Quem é a justiça? A justiça é Jesus. Jesus é justo e ele é a tua justiça. E aquele que crê e o recebe, ele recebe o direito de ser justificado por ele. Nós se tornamos justos em Cristo Jesus pela salvação em Cristo. E então nós somos justificados por ele. E assim é chamado de justo aquele que crê e recebe ao Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. E assim vai crescendo e sendo justificado de fé em fé. Por quê? Porque é cada vez que você conhece a palavra, conhece a verdade, que ela vai te libertar, tá? É assim que você viverá da fé. O justo viverá da fé que você recebeu através da palavra. Porque ele diz, conheça a verdade e a verdade te libertará. Mas qual a verdade que você tem conhecido? Você tem meditado na palavra do Senhor? Você tem crido na palavra que você tem lido? Ou só naquilo que você tem ouvido? Mas se você tem ouvido e crido nela, e ali buscado intimidade com o Senhor, o Espírito Santo testificará a verdade, porque o Senhor Jesus disse, peça ao Pai que lhe envie um outro Consolador. Este virá e testificará de mim. Então o Senhor enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo é aquele que testifica do próprio Cristo. Ele testifica a verdade, que é Cristo. É Ele que traz a verdade no teu coração e ela começa a ferver dentro de você. Então você precisa, amado, passar tempo com a palavra, ter o seu devocional com Deus,
ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, para que cada dia o engano caia por terra, a cegueira caia por terra, para que a morte se afaste de você, para que você viva a justiça de Deus, para que você viva pela fé em Cristo Jesus. E assim, pela fé em fé, de fé em fé, você descubra a justiça de Deus. Amém? Essa palavra, ela diz muita coisa nesses pequenos versos. E eu sei que o Espírito Santo, neste momento, está abrindo os olhos espirituais, está destapando os ouvidos espirituais. O Espírito Santo está testificando a verdade no teu coração. Ele está renovando a tua fé em Cristo Jesus. Ele está tirando o engano, está tirando a sofisma, está tirando a mentira, está quebrando a religiosidade, está quebrando os paradigmas, sistemas de crenças errados. Se assim você crê nessa verdade, confia na palavra do Senhor, confia no que o Espírito Santo está te dizendo. Confie na palavra. Não estou dizendo para você crer no que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para você crer no que o Espírito Santo está falando. Medite na palavra. Como é que você vai dizer que você não concorda? Que você não crê no que eu estou dizendo se você não ler a tua Bíblia? Se você não pegar a Bíblia e ler? Se você não meditar nela? Se você não dá a liberdade ao Espírito Santo de falar contigo através da palavra? Então como que você vai dizer que eu estou errada? Ou como que você vai dizer que eu estou certa? Passe tempo com a palavra. Deixe que o Espírito Santo lhe ensine. Deixe que o Espírito Santo fale contigo. Deixe que ele ministre no teu coração. O quanto é precioso você conhecer da verdade, porque aquele que conhece a verdade não será enganado. Então conheça a verdade, e a verdade te libertará. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Quero orar com você. Senhor, Pai amado, soberano Deus, eu peço a Ti neste momento, Pai, para que cada vida que está aqui orando comigo neste momento, ouvindo, Senhor, esses áudios, ouvindo, Senhor, esses vídeos, que o Senhor possa ministrar ao coração dos teus filhos e que todo engano caia por terra, que toda mentira, toda sofisma caia por terra, Pai. Que o Senhor Deus, Pai, venha trazer a descoberta da verdade, que a tua justiça, Pai, venha ser revelada de fé em fé ao coração dessas vidas, que cada vida seja justificado pelo poder da palavra de Deus, Pai. Que o Senhor traga salvação, Pai, sobre esta vida, ao descobrir a palavra. Pai, desnunda, Senhor, meu Deus, todos os olhos agora. Abre-se as escamas, Senhor, cai as escamas, Senhor, dos olhos. Abre os olhos espirituais, abre os ouvidos espirituais, tira os tampões, Pai. Em nome do Senhor Jesus, traga revelação agora, neste momento, sobre essa vida. E que essa pessoa possa viver o verdadeiro evangelho de Cristo, vivendo a verdadeira fé em Cristo Jesus. Que possa encontrar a salvação, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Deus venha ministrar, Pai, essa palavra. E que essa palavra venha arder no coração dos teus filhos. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Que o Senhor derrame da tua unção, da tua verdade. Que os teus filhos não sejam mais enganados e nem confundidos. Que o amado Espírito Santo ocupe o teu devido lugar no coração de cada vida neste momento. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que você seja tocado pelo Espírito Santo e que ele venha falar a verdade ao teu coração. Mas deixe que o Espírito Santo venha ministrar. Convide ele para a tua vida. Diga, Espírito Santo, fique à vontade em meu ser. E ele vai trazer a verdadeira revelação em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor. E tenham todos um excelente, abençoado dia na presença do Pai. Deus é contigo. Amém?